Atos, Atos dos Apóstolos, como é chamado também, o autor é Lucas, que Paulo chama de o médico amado. Ele era grego, era um gentil, como eu já disse, ele era um médico. Ele participou da segunda e terceira viagem missionária de Paulo e também participou da sua viagem a Roma, onde ele foi preso. E ele tem também o Evangelho de Lucas, que leva o seu nome. No início da igreja, esses dois livros, tanto o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, como o livro de Atos, eles circulavam juntos. Porque vocês sabem, né, que os livros todos assim juntos como nós temos, foi no final do século XVI, final do século XV, começo do século XVI, com a imprensa, com a invenção da imprensa. Né? Os livros, eles eram manuais, eles não tinham condições de circularem todos juntos. E o livro de Atos, no início da igreja, o livro de Atos circulava junto com o de Lucas. Então era uma espécie de uma continuação. Depois, com o tempo, é que eles começaram a circular separadamente. E o autor de ambos, do terceiro evangelho de Lucas, como Atos, então, é de autoria de Lucas, o médico amado. Existem algumas possibilidades a respeito da datação desse livro. A mais aceita é de um período próximo ao ano 70, entre 60 e 64, possivelmente. Por quê? Qual a razão de se estimar essa data? Porque o clima do início do livro de Atos, e também de todo o livro, não bate, por exemplo, com uma grande perseguição que ocorreu no final dos anos 60. Não contempla também a destruição do templo que foi no ano 70, com a invasão das tropas romanas, sob a chefia do imperador Tito, que destruiu o templo, acabou com o culto, acabou com os sacrifícios, acabou com o sacerdócio, né? Porque com a destruição do templo, acabou o sacrifício, acabou o sacerdócio, acabou todas essas coisas. Acabou o culto no templo. E, quando a gente lê o livro de Atos, a gente não vê esse clima ainda dessa destruição. E, dificilmente, se isso já tivesse ocorrido, o autor do livro não falaria a respeito dessas coisas. E não se tem nada no livro. Então, a data mais aceita, então, é esse período, então, no início dos anos 60, de 60 a 64 da era cristã, depois de Cristo. O destinatário, como você pode ver, aí no texto que nós lemos, é Teófilo, uma pessoa nobre, de posses, que provavelmente tenha financiado essa pesquisa que foi feita por Lucas, para escrever tanto o Evangelho como o livro de Atos. Porque fica bem claro que, principalmente nos Evangelhos e no início, Lucas escreveu baseado em depoimentos de outras pessoas. Embora, depois de uma parte do livro, vocês vão ver isso durante a exposição de todo o livro, ele começa a utilizar na primeira pessoa do plural, nós. Então, daí, ele já se torna uma testemunha ocular. Então, ele fala de ele, de eles, e depois ele começa a falar de nós, no livro de Atos, quando ele começa a ser incluído na narração. Mas todo o Evangelho e uma parte do livro de Atos, ele fez baseado em pesquisas, baseado em depoimentos de outras pessoas. E o tema do livro de Atos é o nascimento e a expansão da igreja. Então, esse é o tema principal do livro de Atos.